A paz da igreja, amém? Amém! Tomem um assento de vocês em nome de Jesus. E abram comigo as Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo doutor Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura do texto, é um pouquinho extenso e é um texto conhecido, mas Deus tem uma palavra através desse texto aos nossos corações nessa noite. Lucas capítulo 7, nós vamos ver a partir do verso de número 36. Do verso 36 até o verso 50, nos conta a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Me ajuda aí, viu, mano? Em nome de Jesus. Conto com vocês. Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E você diz amém. Desocupa as suas mãos, coloca a Bíblia no colo, na cadeira, com as mãos livres. Dá uma salva de palmas àquele que salvou a mulher e que nos salva. O capítulo 7 de Lucas começa narrando uma cura que Jesus fez. Ele cura o servo de um centurião de Cafarnaum. Jesus chega em Cafarnaum, e quando ele chega ali naquela cidade, na região da Galileia, e a região da Galileia foi onde Jesus mais exerceu o seu ministério, por mais tempo ele exerceu o seu ministério na Galileia. E ali, quando ele chega em Cafarnaum, chegam algumas pessoas e falam assim: olha, Jesus, nós somos anciãos, nós somos servos enviados por um homem que ele é centurião aqui dessa cidade. E esse homem, o servo dele está enfermo, mas ele mandou que a gente viesse aqui para pedir que o Senhor intercedesse, que o Senhor orasse, que o Senhor cuidasse da situação desse homem. E aí Jesus falou assim: pode deixar, eu vou até a casa dele. E quando Jesus começa a ir, o centurião fala assim: Jesus, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de que entres dentro da minha casa, mas eu sei, porque sou um homem de autoridade, e eu tenho servos que seguem as minhas ordens. E quando eu digo para um servo vai, ele obedece e vai. E quando eu digo ao outro vem, ele obedece e vem. E eu reconheço um homem de autoridade
outro homem de autoridade. E eu sei que tu tens autoridade. E eu sei que se o Senhor disser somente uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Não precisa ir, não precisa fazer campanha na minha casa, não precisa ungir com o olho, basta uma palavra e o milagre vai acontecer. Basta uma palavra e a minha história vai mudar. Basta uma palavra. Já me ajuda a pregar nessa noite? Olha para o meu irmão, e fala assim para ele: basta só uma palavra, viu? Não complica não, basta só uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra. E o servo do centurião foi curado. Jesus fala assim: olha, nem Israel viu tanta fé. Só uma palavra, ele tem fé. Seja isso feito, não conforme a sua fé. Aí o homem foi curado. Milagre maravilhoso. Mas sabe o que começaram a falar na cidade? Jesus só curou porque o homem era rico. Jesus só atendeu o pedido dele porque era um homem importante, porque o dízimo dele era mais alto. Só por isso que Jesus cuidou. Com os outros, Jesus não se importa não. E as pessoas muitas vezes julgam as ações de Jesus. Só que Jesus não é ficar. Jesus não vai para o Facebook para fazer um textão para poder replicar as acusações. Jesus, ele age. Jesus, ele opera. Aleluia! Sabe o que ele faz? Sai de Cafarnaum, viaja 40 e poucos quilômetros, vai para uma cidade pequena chamada Naim. Quando ele chega em Naim, estava acontecendo um velório. Uma mulher viúva, já havia perdido seu marido há um tempo, havia acabado de perder o seu filho, e ela saía com o cortejo fúnebre da cidade, indo em direção ao cemitério para sepultar o seu filho que havia falecido. Todos ali chorando, todo mundo ali triste por causa do sepultamento do menino, e Jesus chega com a multidão que havia acabado de ver um grande milagre, todo mundo feliz, e encontra-se uma multidão triste chorando com uma multidão de pessoas alegres. E muitas vezes é assim que acontece dentro da igreja. Tem gente que entrou aqui com o coração grato, feliz pelo que Jesus tem feito, pela porta que ele abriu, pela casa que ele deu, porque está tudo bem com você, porque a sua família vai bem, mas entrou outras pessoas aqui chorando, tristes, desesperançados. Mas eu quero te dizer, seja para quem está triste, seja para quem está feliz, Jesus marcou um encontro com você aqui hoje. Se você entrou aqui feliz, vai continuar feliz e mais feliz ainda. E se entrou aqui triste, ele vai mudar a sua sorte, a sua história. O cortejo fúnebre passava, Jesus fala para eles: para. Olha para a mulher e fala: mulher, não chores. Como não chorar? Uma mulher viúva que havia perdido seu filho. Às vezes Jesus nos manda ter algumas atitudes que na hora que ele fala parece loucura, mas parece loucura porque nós estamos olhando o presente. Só que ele te manda fazer isso porque ele já está olhando. Ele fala assim: já começa a preparar a festa. Fala: festa de quê? Olha a minha situação. Você está olhando para agora, sua situação agora está difícil, mas ele já está preparando a bênção, ele já está entregando a chave, ele já está liberando a vitória, ele já está abrindo a porta, ele já está mandando a cura, a restauração, a libertação. Ele já está preparando o cenário do milagre. Então ele está dizendo: não chora, se alegra, prepara a festa. Jesus toca no esquife do caixão e o menino morto ali se levanta e ressuscita. Aleluia. Aí o menino ressuscita e o milagre é tão grande, é tão tremendo, feito de não era uma cura de alguém doente, era a ressurreição de alguém que estava morto indo para ser sepultado. Não era um servo de alguém rico e importante com cargo político relevante. Era uma mulher viúva, pobre, de uma pequena cidade. Era Jesus esfregando na cara dos acusadores que ele não faz acepção de pessoas, que ele não opera mais porque alguém é pastor, ou porque é empresário, ou porque é rico, ou porque é branco, ou porque é preto, ou porque é corintiano, não importa. Jesus, ele olha e quando ele vê um coração
contrito e aquebrantado, Ele não rejeita, Ele acolhe, Ele cura, Ele prospera, Ele transforma, porque Ele não faz acepção de pessoas. E aquele milagre do filho da ressurreição do filho da viúva de Naim mexe com todo mundo por ali. E a fama de Jesus começa a correr naquele lugar. E o texto não nos diz que Jesus sai de Naim. Então entendemos que Jesus fica em Naim, ou pelo menos nas cercanias da cidade. Só que aquele vem, quando ele ressuscita o menino, uma grande multidão viu. Quem era a multidão? A multidão que estava acompanhando a mulher. Só que aquela era uma mulher pobre. Era uma mulher sem importância para a sociedade. Não tinha no enterro do filho dela nenhum grande figurão, nenhum grande sacerdote, nenhuma pessoa importante. Eram só as pessoas simples da cidade que viram. Mas a notícia começou a correr. O boato começou a correr. E eu quero profetizar algo sobre a sua vida. O que Jesus vai fazer na tua vida nesse ano vai chegar no ouvido de pessoas que você nem imagina. Vai ter gente grande, vai ter gente de longe, vai ter gente que nem fala com você, ouvindo o que Deus vai fazer. Eles vão ver a foto no WhatsApp, eles vão ver seu status postando vitória, eles vão ver o carro chegando, eles vão ver a sua família restaurada, eles vão ver o milagre chegando, não vão entender nada, mas vão saber que Jesus olhou para você, que Ele foi ao teu encontro e que Ele... E aqueles boatos alcançam tantas pessoas que um fariseu, ouvindo falar, não, estou ouvindo dizer, mas eu não acredito. Eu preciso ver com os meus. Eu quero ver se Jesus é isso mesmo. Eu vejo aquele pessoal falando que naquela Assembleia de Deus, o Ministério Água é uma bênção. Deixa eu ir lá ver se é isso mesmo. Ah, vamos falar que todo mundo se dá bem, que é tudo tranquilo, que ninguém briga. Ah, não, toda igreja não é assim. Deixa eu ir lá ver. Venha e veja o que o Senhor tem feito. Eu quero ver se Jesus é isso tudo mesmo. Marcou um jantar na casa dele e convida Jesus para vir. Só que se a conversa chegou no fariseu e ele marcou o jantar, não chegou só nele. As outras pessoas, tanto que estavam presentes e viram o milagre, como outros que não estavam presentes, mas ouviram, também ficaram impactados. E todo mundo curioso. Aí quando Simão, o fariseu, marca este jantar, para você entender, porque o costume daquela época era diferente, irmãos. Ele marcou o jantar na casa dele. Como ele era um homem importante, as casas em si naquela época não eram muito grandes, o tamanho da construção, mas havia, com as pessoas mais ricas, pátios, como se fossem pórticos de entrada, ali uma área externa onde eles ficavam, alguns até faziam banquetes nessas áreas externas. Como esse era um jantar importante, esse jantar aconteceu dentro da casa de Simão, mas a notícia desse jantar correu a cidade toda. E muitas pessoas vieram para poder assistir o evento, porque era um grande evento. E hoje, irmão, quando a gente vai fazer uma festa, a gente convida. Se a pessoa não tem convite, ela não vem. Por quê? Porque é o penetra. E é deselegante, né? Só vir numa festa que não foi convidado, não existe. Mas naquela época não era assim. As pessoas iam. Ainda mais sabia que ia ter um rabino lá, ou que ia ter alguém importante, daí eles iam. E quanto mais gente vinha, principalmente gente que não havia sido convidada, para o anfitrião da casa era uma honra. O evento dele tinha sido um grande sucesso. Estava tendo engajamento, irmão. Todo mundo estava indo lá, nem tinha sido convidado, tinha ido lá para ver. O que está acontecendo? Então aglomerou uma multidão de pessoas no pátio do lado de fora. Aí a mesa. E a mesa também não era como essas nossas mesas aqui. Elas eram umas mesas baixas, mais ou menos dessa altura aqui do chão. E aí eles colocaram esteiras ou almofadas do lado.
Então como é que a pessoa comia? Ele se assentava assim, reclinava-se sobre o cotovelo esquerdo e colocava os pés para trás. E aí eles iam comendo do que estava na mesa, assim deitado. Você vai entender por que eu estou interpretando para você. Jesus deitado, comendo ali na mesa. Uma mulher do lado de fora, que não havia sido convidada, entra dentro da casa. E ela entra. E ela vem vindo, contornando a mesa e vindo por trás. E o texto diz que ela estava detrás de Jesus e começa ali a beijar os seus pés. Como que ela beijava os pés dele? Ela estava por trás. Se ele estivesse na mesa com os pés na frente, não tinha como ela acessar os pés dele. Por quê? Porque os pés dele estavam atrás. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala assim, entendeu? Se você não entendeu, procura no Google depois. Fiz mais força, até deitei aqui para mostrar para você. Você não entendeu? Sujei meu terno. Sujei não, que a igreja está limpinha, né? Aleluia! Ela acessa os pés de Jesus. E olha que interessante. Jesus está comendo. Simão o fariseu está comendo. Os outros convidados comendo. E todo mundo continua comendo. E a mulher chega aos pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus, começa a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E Jesus continua comendo. Jesus não fala nada. Jesus não olhou para ela, e ela ali beijando os pés dele, chorando, e Jesus continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. Mas estava acontecendo. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala assim para ele: não é porque Jesus não falou nada com você ainda, que ele não está entendendo, se apercebendo da sua adoração, do seu amor, da sua presença. Não é porque ele não te deu uma profecia, não é porque ninguém pôs a mão na tua cabeça, não é porque ele não revelou nada que ele não percebeu você aí. Ele te viu, ele te ouviu, ele percebeu, ele só está aguardando o momento certo. A mulher chorando, molhando os pés de Jesus com as lágrimas, secando ali o cabelo. E de repente ela pega um vaso, um frasco de cerca de 500 ml, um vasinho de alabastro. O vaso, quando a gente fala de vaso, a gente pensa em vasos de flor, como a gente tem aqui, mas não era assim. Ele era um recipiente assim, com um bojo, uma bolsinha assim, redondinha assim por baixo, e ele tinha um gargalinho comprido, um gargalo bem compridinho assim, e ele era tapado por cima, não com uma tampa de rosquear, era um lacre de cera. E esse material, esse alabastro, era uma espécie de pedra que eles moíam e faziam a partir dela um pó, misturavam uma resina e com ela eles moldavam aqueles vasinhos bojudos com um gargalinho comprido. E o alabastro era muito caro. O vaso por si só já era caro. E ele vinha geralmente do Egito, esse material, com esses vasos. Só que ele era muito usado para armazenar perfumes. Por quê? Porque o alabastro conservava o perfume por dezenas de anos, sem que o perfume perdesse o cheiro, sem que o perfume perdesse a sua consistência, sem que ele perdesse a sua essência. Como ele não era poroso, o perfume não evaporava, não vazava, ficava armazenado lá dentro. E ele não perdia o cheiro, ele se mantinha como tinha que ser, por 50, 60, 100 anos. Muito tempo. Então, quando você tinha um perfume muito caro, se armazenava dentro de um vaso de alabastro. Para quê? Para o perfume não se perder. Essa é ela leva um frasco, um vaso de alabastro contendo um unguento. Provavelmente era de nada, mas o texto aqui não fala qual é. Provavelmente era nada. E aí, depois de chorar, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, o que ela faz? Ela quer derramar aquele unguento
aos pés de Jesus. Só que o vaso de alabastro tem uma particularidade. Você não consegue abrir a tampa dele, pastor, usar um pouquinho e guardar de novo. Para você tirar o conteúdo, você tem que quebrar. Para você tirar o que está dentro, tem que quebrar. Quando o vaso ele é quebrado, no momento em que o vaso é quebrado, ele sai, ele libera o que ele tem de mais precioso no seu interior. Algo no vaso ele tem um grande valor, mas o que está dentro dele tem ainda mais valor. Mas para o que está dentro sair para fora, vir para fora, o vaso tem que ser quebrado. Tem irmão que já está entendendo o que eu estou falando. Um vaso daquele de alabastro com 500 ml de um perfume, ele equivalia em dinheiro ao salário do trabalhador por um ano. Imagina você trabalhar o ano inteiro, de tudo que você ganha, você não gastar R$1. Tudo você guarda na poupança. Chega no final do ano, 31 de dezembro, você tira todo o dinheiro, saca que dinheiro, vai lá e compra um vasinho, 500 ml de um perfume. Tem uns perfumes importados hoje que custa quase isso também. Vou mentir também não. Mas o da missionária Catiana não custa isso, são as bênçãos. Você pode comprar aqui mais barato. Mas aquele era caro. Então o que acontece? Quando ela leva aquele frasco de perfume, ela ia derramar sobre Jesus, não dava para derramar metade, não dava para derramar um terço, não dava para derramar 2 quilos. Ela tinha que derramar. Uma vez que o vaso é quebrado, ele se derrama por tudo. E é isso que eu quero pregar para você nessa noite. Eu tenho poucos minutos antes de encerrar a mensagem, porque hoje é culto de ceia, a mesa é a estrela principal. Mas eu preciso te entregar isso nessa noite. Sabe quem é esse vaso de alabastro? Só dá uma olhada para esse irmão do seu lado. Só dá uma olhada para ele. Ele tem um valor muito grande. Para ele chegar aqui foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço da Camaná Sublecão. Você olha a aparência dele, alguns não conseguem saber o valor. Tinha gente que olhava para o vaso de alabastro, não era branquinho, achava que era gesso. Gesso é importante, mas não tem um valor no alabastro. Quem não sabia diferenciar, achava que era um gesso simples. Mas quem entendia, sabia que aquele vaso tinha um grande valor. Mas maior do que o valor do vaso é o que está dentro do vaso. Que é um óleo, é uma essência, é um perfume, é algo que quando ele invade o ambiente e todas as pessoas são impactadas pelo perfume do que está dentro. E este óleo, esta essência é a presença do Espírito Santo que está dentro de nós. O problema, irmão, é que para as pessoas sentirem o aroma do Espírito dentro de nós, a gente tem que quebrar o vaso. E tem gente aqui sendo quebrada na sua vida e não está entendendo. Está falando, Senhor, mas por que isso? Porque eu
o Senhor está me quebrando na área familiar, porque o Senhor está me quebrando na área financeira, porque o Senhor está me quebrando na área ministerial, porque o Senhor está me quebrando no meu matrimônio, porque o Senhor está me quebrando nos meus negócios, porque o Senhor está me quebrando. Tem gente que entrou aqui questionando a Deus por que o Senhor está te quebrando, e Ele só te respondendo: é porque eu quero liberar o melhor do que está dentro de você, e não tem outro jeito, não tem mais forma, tem que quebrar o vaso. Tem que quebrar o vaso. Tem que quebrar o vaso. Sabe por que Jesus está te quebrando, irmão? Posso falar? Pode. Segura a mão do irmão lá para ele não fugir depois que eu vou falar. Se quiser levantar para ir embora, você segura, você vai ficar agora. Porque a gente tem a tendência de querer se entregar só uns pedacinhos para Jesus. Eu entrego o meu tempo livre para Deus. Eu entrego essa parte da minha vida que eu não estou usando. Eu entrego essa parte dos meus recursos que não me fazem falta. Eu entrego essa parte. Só que aqui não, essa aqui, olha, isso aqui é meu. Só que Jesus não quer um pedacinho seu. Ele não quer uma parte sua. Ele te quer por completo. Ele te quer inteira. E para entregar inteiro tem que quebrar o vaso. Porque se não quebrar, se for um vaso que nem essa garrafa aqui, a gente fala: Jesus, pode dar um gole em mim, mas só um gole, deixa eu pensar para depois. Aleluia! Jesus tomou um pouquinho, mas tomou bastante. E Jesus não, Ele quer. Aleluia! Quer viver um 2026 diferente na sua vida? Deixa Ele te quebrar vasos para sair do seu caminho que você tem para quebrar. Aleluia! Renuncia. Entrega nas mãos dele. Se envolve, mergulha por completo. Aleluia! Sabe esses dias de calor? Esses dias está bem calor. Aí você vai assim num parque, numa piscina assim bonito. Aí você entra numa piscina, né? Aí a pessoa chega, põe os pezinhos assim na piscina. Refresca um pouquinho? Refresca um pouquinho. Mas dá aquela sensação de refrescância profundo. Quando que refresca? Quando você? Aleluia! Quer ser livrado do peso, quer ser do refrigério de Deus, então mergulha na presença. Desce por conta, mergulha. Para de entregar um pouquinho. Não, eu vou, mas as sextas-feiras não mete a sexta-feira. Não, porque olha, nesse não dá, porque não dá. Participar do departamento não é comigo, porque tem ensaio, porque tem isso, não vou me envolver. Não, eu vou no culto, eu entro aqui, mas que isso não. Olha, eu participo, mas dizimar não vou dizimar. Só vou aqui de vez em quando eu sentir no coração, eu vou fazer uma oferta, porque senão eu não vou. Olha, ser obreiro, imagina, o pastor vai me cobrar, vai ter uma escada, tem que fazer jejum. Eu não quero me envolver. Enquanto você só der um pedacinho para Jesus, você vai viver de migalhas. Mas se você mergulhar completamente, deixar ele quebrar o vaso, vai sair de dentro de você o perfume do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e você vai mudar a sua história e a história de outras pessoas ao seu redor. Fala, Senhor, ensina nessa noite. Vou encerrar aqui. Sabe o que é interessante nessa história para finalizar? Oh, aleluia. A história daquela mulher que foi mudada. Ela era uma pecadora. Os estudiosos dizem que muito provavelmente ela era uma mulher que ou vivia de prostituição, ou, o mais provável, era uma mulher que havia se envolvido com algum adultério e havia sido abandonada pelo seu esposo. Mas na cidade ela era conhecida como uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora, uma mulher pecadora. Todo mundo dizia isso. Só que aquela mulher pecadora, quando ouve dizer que Jesus curou o servo do centurião de Cafarnaum, ela falou: ele é poderoso para curar, mas a cura dele não é para mim, porque eu não sou importante.
Aí Jesus vai lá e ressuscita o filho da viúva de Naim. Aí ela fala, opa, ele também olha para quem não tem valor para a sociedade. Se ele fez isso para ela, ele pode fazer na minha vida. Quando ela ouve falar do jantar, ela vai até lá. E ela não chega de qualquer maneira, ela já vai preparada, ela já vai com um vaso levando na mão, ela já vai com a adoração pronta. Ela não chega aqui no culto para esperar, para ver qual louvor o manancial vai cantar e qual louvor a banda vai tocar, para ver se ela vai dar glória a Deus ou não. Ela já chega com o vaso na mão, pronta para adorar, pronta para glorificar, pronta para entregar. Ela não chega no culto assim, olha que mensagem vai ser pregada, para ver se eu vou dar glória a Deus ou não. Não, ela já chega com o vaso, já chega pronta, vai dar glória a Deus, aleluia, achada de língua estranha, porque ela já vem pronta para adorar. E ela começa a adorar, começa a chorar, começa a se derramar, e Jesus não responde nada, e ela não para, continua adorando, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Por causa dela, Jesus ensina uma lição preciosa para Simão, para todos aqueles convidados e para nós. Jesus olha para Simão e fala a palavra que ele disse. Simão, um homem era credor de 2 outros homens. A tradução da Bíblia judaica diz assim: um certo homem tinha negócio com 2 outros homens, e esses 2 outros homens lhe deviam dinheiros. Um lhe devia uma quantia e outro lhe devia uma quantia 10 vezes maior. E aí, ele então, sabendo que ambos não tinham com o que pagar, ele cancela a dívida de ambos. E quando ele cancela a dívida de ambos, isso gera neles uma reação. Ele pergunta: Simão, qual dos 2 o amará mais? E Simão fala, analisando essa situação que o Senhor me propôs, para mim parece óbvio que quem amará mais é quem devia mais, porque mais lhe foi perdoado, quando julgaste bem. Porque aquele que acha que é muito bom, que é muito importante, que ele já faz tudo certo, ele acha que não precisa da graça ou da glória de Deus, ou que Deus fez na vida dele. Ele já nasceu numa boa família, ele já teve uma boa história, ele já conseguiu muitas coisas por si mesmo, na força do seu próprio braço. Então a gratidão dessa pessoa ela pode até existir, mas é pequena. Mas aquele que olha para si mesmo e reconhece que ele era pequeno, que ele estava no mundo, que ele estava perdido, que a situação dele era difícil, que o mundo abandonou, que a família muitas vezes virou as costas, que o mundo fechou as portas, e ele encontra em Jesus a salvação e a mudança da história. Esse é quem se derrama. Só que tem um negócio interessante aqui: os 2 deviam e os 2 não podiam pagar. A diferença é que um reconhece que não pode e outro acha que o que Deus faz para ele é pouco. Tem gente que entra dentro de uma igreja sabendo quem ele é e ele precisa da graça de Deus. Tem gente que acha que não precisa, mas Deus manda dizer para mim e para você: não importa se você está no fundo da igreja, se está dentro do altar, se você tem 50 anos de crente ou você chegou pela primeira vez, todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós só somos salvos porque um dia Ele enviou o seu Filho para morrer por nós aqui na cruz do Calvário. E se não fosse isso, o destino de todos nós era um lago de fogo e enxofre, mas por causa dele nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E é por essa graça que Ele nos convida para o banquete. Simão não convidou a mulher para a mesa, mas Jesus estava na mesa esperando. E o banquete dela não era a comida que estava na mesa, era a presença de Jesus. Ele te convida para um banquete nessa noite. E nesse banquete ele já está na mesa, te esperando chegar. Venha com seu vaso de alabastro, quebra ele nessa noite. Não se importa com quem está à sua direita, à sua esquerda, que vão pensar de você. Hoje é noite de se derramar na presença do Senhor. É noite de alcançar coisas que você nunca alcançou, de sair daqui sentindo algo que você nunca sentiu. Hoje é uma noite especial, uma noite de banquete, e o Mestre te chama para essa festa. Quem recebe essa palavra? Salva de palmas do Senhor Jesus. O rei Jacó